Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Hoje eu vou falar sobre uma mensagem que é o seguinte: não desista, recomece. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, né? Tenham coragem, fiquem firmes, né? Não desanimem, não se entreguem, não se rendam, não desistam. E este é um foco que eu queria te dar neste dia: não desista, recomece as coisas. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu poder, o fluir do teu Espírito estejam sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo nesse exato momento, Senhor, que a tua graça e o teu poder possam restaurar vidas, possam fortalecer corações, possam renovar pensamentos, corações, decisões na tua direção, possam alimentar a perseverança e a fé dos teus filhos e filhas, Pai. É o que eu te peço agora com o poder em nome de Jesus, que toda obra do inimigo para destruir, para desanimar, para afastar do caminho, para desviar os teus filhos, Senhor, as tuas filhas, que essas obras sejam destruídas no nome de Jesus Cristo. Amém. Então veja, a vida é cheia de tempestades, de crises, de lutas, mas eu queria começar te dizendo: não se apavore diante das tempestades, das crises, das lutas. Você não está sozinho. Repita comigo: eu não estou sozinho, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo. E veja, chegar a um novo topo de maturidade, de crescimento, de evolução, ele inclui passar por vários, né? Você vem por um lugar mais baixo para subir num topo mais alto, né? A nossa estrutura geográfica ela é assim, né? A formação do solo hoje é assim. Então, veja a importância de muitas vezes passarmos por tribulações, né? Temos esse momento de queda, como uma senoide, né, que faz isso e sobe para lugares mais altos, né? Mas é importante que a gente esteja entre baixar e subir, caminhando em crescimento. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida, né? Nas nossas vidas. Tá? Veja, todos os heróis da fé foram forjados na tempestade, nas lutas, nas crises. Você veja Moisés, quando ele decidiu seguir ao Senhor e sai da casa do palácio do faraó, né? E começa a defender o povo que ele entendeu que era o povo dele, e que ele foi chamado por Deus para proteger esse povo, para de alguma forma libertar este povo, né? E ele foi perseguido e ele saiu sem nada, ele teve que fugir para o deserto, sem nada em mãos, sem nenhuma cobertura, nenhuma proteção, sem amigos, sem parentes, sem nada. Tá? E Deus, no deserto, forjou, formou, né? Aproximou ele das pessoas corretas, adequadas para a vida dele, o casamento dele se deu lá, e quando ele volta como libertador para a nação de Israel, né? O apóstolo Paulo, com todas as suas lutas, né? Ele entra num navio, foi preso, está sendo levado para Roma, o navio tem um naufrágio, né? Parece que todo mundo vai morrer, ninguém escuta Paulo, mas ele avisou: o navio vai naufragar, nós temos que fazer outras coisas. Enfim, Paulo prega para aquele povo que naufragou. Nenhum deles morreu. Eles caem numa ilha e nessa ilha eles são resgatados e Paulo é mordido por uma serpente mortífera, uma picada de serpente mortífera, que todo mundo naquela ilha sabia: quem for picado por essa serpente vai morrer. E Paulo não morreu. Daqui a pouco ele estava bem, tranquilo, e as pessoas de lá começaram a dizer: ele é um Deus. E nesse momento ele prega para todos os náufragos do navio, para todos aqueles moradores da ilha, né, desta ilha, e uma multidão se converte ali, Deus faz coisas maravilhosas, né? Então, veja, esses homens, eles passaram por lutas. É óbvio que no momento que o navio entra nessa situação, no momento que Moisés foge para o deserto, ele perde um pouco o significado das coisas, ele tem que ressignificar aquilo que ele está vivendo, né? Para se lembrar que o Senhor é Deus e o Senhor está com ele, e o Senhor não vai abandoná-lo, e que tudo na nossa vida tem um propósito. Todos os apóstolos foram perseguidos, foram agredidos, foram quase todos martirizados, né? Ou todos foram martirizados, e cumpriram o seu chamado. Viveram aquilo que eles entendiam: este é o meu chamado de vida, esta é a prosperidade. O que é a prosperidade? É o que Paulo falou lá no final: completei a carreira. Paulo não estava cheio de patrimônio, de bens, não, mas ele fez aquilo que ele sabia que era chamado para fazer, ele cumpriu o seu propósito de vida. Isso foi uma bênção, né? Por isso Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, sejam firmes,
Tá? Não desanimem. Tá? Deus está conosco com as coisas indo bem ou mal. Né? Nunca podemos nos esquecer de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo que está acontecendo está cooperando para o nosso bem. Mas muitas vezes não parece, mas é. E é para o nosso bem, segundo o propósito de Deus para nós. Às vezes Deus nos tira coisas para nos jogar na direção do chamado dele, do propósito dele para as nossas vidas. E nós não temos que ter medo do propósito. O propósito não é ruim. Esses apóstolos que morreram martirizados, para eles foi uma glória, foi uma alegria. Né? Não lembra da prisão que dois ficaram cantando e louvando a Deus porque eles sofreram chibatadas e prisão por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho? Eles estavam se sentindo honrados com isso daí. Então, veja, tudo coopera para o nosso bem. E a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Não tenha medo do propósito de Deus para a tua vida, porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável, tá? Vai dar bom, não vai dar ruim, vai dar bom, tá bom? Enquanto você não sai da crise, eu tinha algumas coisas para te dizer. Qual deve ser a sua postura enquanto você não sai da crise, né? Primeiro, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, não se renda, não se entregue, não se permita desviar. Guarda, protege o teu coração, protege a sua fé, as suas convicções, protege os seus princípios, guarda. Porque nessa vida tudo passa. Não trate como definitivo aquilo que é temporário. Às vezes a gente trata, não, estou nessa crise, essa é a minha vida. Não, a tua vida não é a crise, você vai sair dela. A vitória de Jesus por nós, essa é a única coisa definitiva nas nossas vidas, é a nossa salvação. Então você guarda o teu coração. Não trate como definitivo aquilo que é temporário, né? Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Querido, a eternidade é muito mais tempo do que esse temporal que nós estamos vivendo aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a nossa leve momentânea tribulação, porque ela vai passar. Essa crise vai passar. Agora, você pode passar por ela sofrendo, cheio de dores, você vai alongar essa crise, você vai torná-la mais extensa, sem necessidade, ou você pode passar por uma crise, uma tempestade, confiando, crendo, o Senhor está comigo. Amém? Tudo tem um propósito de Deus. As coisas não saíram do controle de Deus. Abra mão do seu controle, tá? Porque o seu controle não vai resolver nada. Deixa nas mãos de Deus. Faça o que tem que ser feito, mas descansa no Senhor. Veja, do nada, essa é a história bíblica, do nada, de repente, tudo vai mudar. É do nada, as coisas vão acontecendo, do nada tem uma ação de Deus. Né? O povo passou muitos anos no deserto, quando levantaram um clamor. Né? E aí, de repente, do nada, o que acontece? O libertador chega, né? Moisés vem e começa as pragas do Egito, e o povo é liberto e sai de lá, né? Em meio a muitos milagres de Deus. Tá? Deus está preparando algo que de repente vai acontecer, enquanto você permanecer na luta, em perseverança e fé, há esperança. Não desista, nunca desista, amém? Nunca desista, persevera. Isso é o que Deus espera de você, persevera. Acalma o teu coração, guarda o teu coração, aquieta a tua alma no Senhor. Tá? A nossa vida, ela é como um filme, ela não é como uma fotografia. Às vezes a gente enxerga a nossa vida como uma foto das crises, ou da crise que a gente está vivendo, a tempestade. Não, coisas novas estão sempre acontecendo, e coisas novas acontecerão. Então veja, a foto pega uma crise, mas o filme mostra o agir e as promessas de Deus em nós. Tá? Foca a sua atenção e o seu esforço no seu chamado de vida no Senhor. Viver apático e em relação ao seu chamado e às promessas de Deus é como viver sem chamado e sem promessas. Não deixe que a apatia te desvie do chamado. Está tudo complicado, eu vou deixar o chamado para depois, eu primeiro vou resolver minha vida. Nunca faça nunca tome uma decisão dessa. Abraça o teu chamado,
porque a tua vida vai ser resolvida no fluir da ação de Deus, no fluir da tua história, mas o teu chamado é a tua prioridade, e as tuas promessas permanecem vivas. Em meio à tempestade, antes dela, depois dela, nada muda na visão de Deus com a tua vida, ele vai agir. Agora, quando você não consegue se aquietar, você estende o sofrimento, você estende a crise, você prolonga a tempestade sem necessidade. Então, vamos descansar, vamos crer, não desista, tá? Mais uma coisa, a segurança é uma ilusão criada pelos homens, segurança não existe. As pessoas falam, tá, não, tem um plano de saúde, não sei o que, eu estou com segurança, não existe. Chega lá, no momento a medicina não cobre o teu problema, tá? Você está atravessando a rua, cai um raio na tua cabeça, você morre. Não existe a segurança. A nossa única segurança é o Senhor Jesus, aquele que sustenta o universo com as suas mãos, diz o Novo Testamento. Ele sustenta, né, o universo nas suas mãos pelo poder da sua palavra. Senão o universo já teria sido desfeito. O universo não é estável, como você pensa. Nós não estamos totalmente seguros. A nossa segurança é o Senhor sustentando esse universo. É o Senhor sustentando as nossas vidas. É o Senhor sustentando as nossas provisões de alma, de corpo, de espírito. É o Senhor Jesus. Tá? Como diz o Salmo 91. Eu não vou ler o Salmo todo aqui, mas queria chamar a atenção de algumas coisas. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, quem é aquele que pode dizer para o Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio? É aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Queridos, habitar no abrigo do Altíssimo é o que vai nos dar intimidade com Deus, é o que vai aumentar a nossa paz, é o que vai aumentar o nosso descanso no Senhor, é o que vai fazer fluir mais as nossas vidas, nossa qualidade de existência, qualidade de relacionamentos, né? E descansar à sombra do Todo-Poderoso. Se eu habito lá, no abrigo, lugar de proteção do Altíssimo, ele é o Altíssimo, ele é o Todo-Poderoso, ele está acima de tudo. Então eu estou acolhido lá. E eu descanso na sombra dele, porque eu estou atrás dele, ele está na frente das minhas guerras, né? Tem uma música que diz, uma música de louvor que diz assim, né? É assim que eu luto as minhas guerras. É no Senhor, é a sombra do Todo-Poderoso, né? E aí eu posso dizer essas coisas. E se eu digo essas coisas, é importante declarar a sua fé, a sua convicção, a proteção do Senhor. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal, cobrirá com as suas penas, suas asas, né? Você encontrará refúgio, ele é seu escudo protetor, não vai temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que atua sorrateira, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000, nada disso nos atinge. Verso 9 do Salmo 91, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Queridos, a segurança dos homens é uma ilusão, ela não existe. Emprego público, sucesso, rendas altíssimas, uma fortuna de reservas, nada disso. Tudo isso pode ser desfeito assim, da noite para o dia. Mas a proteção do Senhor é a única, verdadeira e real segurança que nós podemos experimentar e viver, tá? Então, eu vou começar agora a falar sobre não desista, mas recomece. Eu queria falar um pouco sobre esse recomeçar, né? Primeiro dizendo que veja que as marcas que nós carregamos das lutas, das tribulações, elas nos tornam únicos, elas nos tornam mais valiosos e especiais. Tá? Aquele que sofreu problemas com drogas é aquele cara que vai ser usado na restauração de drogados. Aquele que lutou contra adultério, falta de caráter, né? Condutas perniciosas, o coração corrompido, a ética corrompida, a moralidade. Esse é o que vai ser usado por Deus para consolidar a vida dessas pessoas, estabelecer princípios, trazer, né, um ministério valioso para a vida desses que estão sofrendo as mesmas coisas. Aqueles que lutaram com casamentos e estavam com a vida destruída, familiar, e se restauraram, esses vão ser usados. Aqueles que conseguiram ser reestruturados na sua vida financeira e profissional, vão ser usados naqueles que estão passando essas lutas. Veja, nossas marcas nos tornam únicos, elas nos tornam mais valiosos e mais especiais para o reino de Deus, para a obra de Deus acontecer, tá? Tanto que quando Jesus ressuscitou com um corpo já ressurreto, imortal, incorruptível, o que ele fez?
Ele mostrou as marcas nas suas mãos e nos seus pés. Mostrou lá, mostrou o furo, né, na barriga. Mostrou para Tomé. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, né, todos verão, até aqueles a quem o traspassaram. Vejam, eles vão ver as marcas de Jesus. Pô, mas é um corpo glorioso, maravilhoso. Sim, mas algumas marcas nos tornam mais especiais, nos tornam mais poderosos, nos tornam mais efetivos em tudo que a gente faz. Tá? Então, Paulo e os apóstolos, né, têm as marcas das chibatadas e perseguições. As nossas lutas, derrotas ou vitórias, nos marcam com aprendizagem, experiência e nos tornam mais fortes e resilientes, mais confiantes no Senhor. Tá? A nossa fé é estruturada. Né? A promessa se torna real quando se torna revelação para nós. Tá? Então aqui, por exemplo, né, eu vou ler alguns versículos aqui de Romanos 5:3. Tem tudo a ver com essa mensagem toda. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, quando eu tenho lutas, eu persevero, eu fico mais firme, eu desenvolvo a minha resiliência, a minha capacidade de suportar lutas e me reerguer, né? E a perseverança produz o quê? Experiência. Experiência de quê? De que, olha, as lutas acontecem, mas o Senhor vai ser sempre comigo. Ele sempre vai me conduzir em triunfo. Eu sempre vou sair com resultados positivos de qualquer luta, qualquer aparente destruição. Vai ser reconstrução na minha vida, né? E a experiência produz o quê? Esperança, porque eu estou cada vez com uma expectativa maior da glória de Deus na minha vida, porque tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. E isso se prova. Eu estou experimentando isso mais e mais vezes, mais e mais na minha história. Eu estou amadurecendo. Tiago 1, de 2 a 5, também fala: meus irmãos, tente por motivo de toda a alegria. Uau, é para ficar alegre quando passar por várias provações. Isso é incrível, né? Parece uma loucura uma frase dessa. Ele está dizendo: fiquem alegres quando passarem por várias provações. Por quê? A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu aguento mais, sou mais forte, mais firme, mais íntegro, né? A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, além de mais forte, mais firme, a tribulação vai me dar mais perseverança, e a perseverança vai me tornar mais completo, mais perfeito. Você será aperfeiçoado. Vou ter menos deficiências, como diz o texto, íntegros, em nada deficientes. Glória a Deus. Então não tenha medo das tempestades, das lutas, tá? Não desista, como já ministramos aqui, fazem parte da tua construção, da tua reconstrução, tá? Então veja, antes de Jerusalém ser reconstruída, os muros tiveram que ser reconstruídos. Por quê? Porque você vai destruir a cidade, mas ela não tem muro, não tem proteção, o inimigo vem e rouba, destrói, né? Toma para ele. Então você tem que primeiro fazer os muros para proteger aquela cidade que você ainda vai construir. Só que antes de reconstruir os muros, foi reconstruído o templo. Foi algo que foi antes da reconstrução de Jerusalém. Foi reconstruído o templo. E mais um detalhe, antes da reconstrução do templo, foi reconstruído o altar. Uau! Então é primeiro o altar, depois o templo, em terceiro os muros e por último a cidade. E a gente sempre tenta reconstruir as nossas vidas pelo resultado final, que é a cidade. A gente vai querer construir a cidade, mas não tem altar, não tem templo, não tem muros. E essa cidade nunca vai ser erguida. A nossa vida nunca vai fluir, vai ser levantada, porque nós estamos trabalhando demais na construção da cidade e de menos na reconstrução dos muros, aquilo que protege aquilo que a gente constrói, a reconstrução do templo, a reconstrução do altar. Então vamos lá, o que é a primeira etapa? Então a primeira etapa não é a cidade, a primeira etapa é o altar. Precisamos começar pelo altar, pelo homem interior, se enchendo do Espírito, de boa e saudável vida devocional. Vida devocional, com entrega, com rendição. Toma, Senhor, a minha vida é tua. Eu pertenço ao Senhor. Esse é o altar. Não tem ainda um templo construído, mas você está fazendo o altar. Você está oferecendo, entregando o altar. Renunciando a muitas coisas. Eu abro mão de tudo para ter a Cristo, para ter o Senhor. O Senhor é a minha prioridade. Estabelecer e fortalecer princípios de Jesus nas nossas vidas. Isso é cuidar do espírito e da alma. É o homem mais interior, a parte mais interna do nosso ser, que é o nosso espírito.
Depois disso, a parte mais profunda da nossa alma. Tá? Em segundo lugar, foi reconstruído o templo. Então, com o altar erguido, que é a nossa vida entregue, rendida, cheia de renúncia a Deus, eu vou reconstruir o templo. O que é o templo? O corpo. É o templo do Espírito Santo. Né? É aquilo que a gente faz com o nosso corpo, são os nossos hábitos, as nossas práticas, as condutas, aquilo que fazemos com o nosso tempo. O que a gente faz com o tempo? Né? O nosso corpo durante as 24 horas do dia. Quais são as nossas atitudes e reações? Cuidar do corpo e da alma. Tá? Esse é o templo, é o cuidar do corpo e da alma, porque o corpo é um templo do Espírito. Então, o que eu estou fazendo com as minhas mãos? O que eu estou fazendo com a minha mente? O que eu estou fazendo, né, com aquilo que Deus me deu? Então, esse é um corpo para agredir, é um corpo para narcisismo, para masturbação, para egocentrismo, é um corpo voltado para a violência. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou destruindo o corpo, bebendo, fumando, me acabando, dormindo pouco, não exercitando o meu corpo, não dando uma alimentação adequada para ele, né? Não mantendo uma vida saudável e regular. Não, erga o templo, porque senão você começa a construir a tua cidade, vai ganhar um monte de dinheiro, daqui a pouco você morre. Porque o teu corpo não aguenta, teu coração não está trabalhado, tua estrutura fundamental para aguentar a vida que você sonha não foi estabelecida, não está sendo guardada. Em terceiro são os muros. Uma vez que o altar estava erguido, o templo foi reconstruído, né? O povo partiu para a construção dos muros, lá com Neemias. Né? Então, os muros é aquilo que eu vou proteger, é o escudo da fé. Eu vou proteger o quê? Os princípios do homem de Jesus. É o que eu coloco na frente. Na frente, meus inimigos não entram. Por quê? Porque a minha fé me protege. Eu continuo crendo, as tribulações não destroem aquilo que eu construí. Por quê? Porque eu continuo crendo, a minha fé me protege, a minha fé protege aquilo que é eterno, que está dentro de mim. É muito mais do que aquilo que eu estou construindo. É muito mais do que o que se vê, porque o que se vê é temporal, o que não se vê é eterno. Tá? Então, os princípios do homem de Jesus e a direção do Espírito Santo, né? são os muros, é o escudo da fé na minha frente. Tá? Para não ser sabotado pelos homens, nem pelo diabo, e nem cair em autossabotação, porque muitas vezes a gente se destrói. Sabe por quê? Porque começamos a levantar muros, começamos a conquistar coisas, mas o templo e o altar não estão bem protegidos, não estão realmente erguidos. E aí o que acontece? Né? Eu começo a me autossabotar, porque eu construí aquilo, mas eu estou insatisfeito, eu estou vazio, minhas angústias continuam, então eu me autossaboto para sair daquela posição. Por quê? Porque antes de construir as cidades e os muros, nós temos que construir o nosso altar e o nosso templo. Tá bom? Por último, a quarta etapa é a cidade. As obras e os resultados visíveis das 3 etapas anteriores. Isso é o que vai aparecer. A construção, né, de uma família, a construção de uma estrutura financeira, a construção de um ministério, um chamado, é aquilo que é visível. Então, quanto mais o altar, o templo e os muros estiverem firmes e fortalecidos, mais naturalmente vai fluir, né, os seus resultados na vida. Resultados no ministério, resultados na vida financeira, vida emocional, vida pessoal, sua qualidade de vida, sua saúde, sua paz interior, né? São os resultados visíveis que vão fluir para fora e vão tocar muita gente. Tá? Não inverta a ordem, porque isso, além de você não conseguir fluir, se conseguir, você vai ter muita angústia, muita frustração, porque o vazio vai aumentar dentro da sua alma, a angústia, a dor, e a pessoa vai se tornando cada vez mais rasa, mais fútil, e com mais sofrimento. Não caia nessa cilada do diabo, tá? Diga e repita comigo: eu não temo nada, pois tu estás comigo, Senhor Jesus. Tá? Veja que na história da Bíblia tem muito mais recomeço do que começo. Veja, o cair, ele é do homem, mas o levantar é de Deus. Tá? Está escrito em Provérbios, né? A Bíblia fala sobre cair e levantar 7 vezes, Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Tá? É uma palavra de Deus. Então veja, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Cair faz parte da natureza humana. Levantar faz parte da natureza nova de Deus em nós. A natureza de Deus em nós nos impulsa a se levantar. Por isso que o altar tem que estar firme.
Por isso que o templo tem que estar bem cuidado, né? Perder, corromper, corroer, destruir, tudo isso faz parte da natureza caída. Recuperar, santificar, reconstruir, perdoar, lubrificar, polir, tudo isso faz parte da natureza dos céus se manifestando em nós. Tá? Então toda a Bíblia é muito mais recomeço e reconstrução do que começos e construções. Tá? Então Jesus, ele fez o que? A redenção do homem, ele redimiu, ele reconstruiu, refez, né? É a restauração, é o ministério da reconciliação, conciliando Deus e os homens mais uma vez, né? Os homens com Deus, reconciliação, né? Tudo que você fala na Bíblia, a reconstrução de Israel, queridos, Jerusalém foi destruída e reconstruída 12 vezes, além de ter sido 20 vezes sitiadas. Além disso, Jerusalém, ela ainda vai ser novamente destruída, né? Mas vai ser reconstruída e vai se tornar o centro de governo das nações. Depois do milênio, será substituída pela nova Jerusalém, ainda mais poderosa, proeminente, gloriosa do que em toda a sua história. Veja, o templo construído por Salomão foi uma bênção, uma coisa maravilhosa, uma marca na vida de Israel com o Senhor. Ele foi destruído pelos babilônios em 587 a.C. O templo começou com a reconstrução do altar no local antigo, do antigo templo, em 535 a.C. E depois a construção do templo foi retomada, né, e foi concluída em 516 a.C. Tá? Esse segundo templo foi reconstruído, né, foi destruído de novo pelos romanos em 70 depois de Cristo, pelo Império Romano. Veja, as histórias do Antigo Testamento e de Israel foram escritas para que nós tenhamos esperança e confiança no agir de Deus. Então entenda, a cada marca, cada luta, cada perda, cada vitória, cada destruição e reconstrução cresce em nós a resiliência, a virtude, a experiência, a esperança, a convicção de que Jesus está conosco, que o Espírito Santo está dentro de nós. Esta vida flui melhor, esta vida flui com mais qualidade. Não desista, jamais, não desanime, tenha bom ânimo, porque essas lutas, elas são temporais, a crise é temporal, ela vai passar, mas a obra de Deus em nós é eterna, ela está construindo o eterno dentro de mim, dentro de você. O homem eterno, que vai ressuscitar com um corpo glorioso e definitivo. Um homem, a mulher, maduros, restaurados, renovados, resilientes, capazes de suportar lutas, perseverantes, cuja qualidade de vida aumenta a cada vez mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia, né? O poder de Deus cresce dentro de nós, sobre nós, o revestimento da glória, a manifestação de Deus vai crescendo em nós. A paz de Deus aumenta. A paz de Deus já não depende das circunstâncias. Não depende de estar dentro ou fora da crise. Escolha viver a crise confiando no Senhor, porque Ele é a única segurança real e verdadeira que existe neste universo. É estar nele, faça dele o teu abrigo e a sua fortaleza e declare: o Senhor, em quem confio, é a minha fortaleza, é a minha proteção, é o meu escudo. Aleluia. Pai, atua na vida dos teus filhos, na minha vida, na vida de cada um de nós, com poder, para que cresçamos, para que suportemos com graça, com o poder do Espírito Santo, com perseverança, essas tribulações e lutas, sem viver tantas dores, Senhor, mas que possamos aprender a usufruir da paz que excede todo entendimento e que não depende de circunstâncias. Que a gente aprenda a lutar as nossas guerras à sombra do Onipotente, no abrigo do Altíssimo, onde nós podemos descansar e confiar que nenhum mal nos atingirá, e todo esse barulho, todas essas ameaças, todas essas dores, a gente sabe que o eterno está sendo fortalecido e o temporal vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe profundamente em tudo. Amém. Até.